Bom, sem mais delongas, vamos para a palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Vocês ficam rindo, né? Eu gosto. Vamos lá. Santo e eterno Deus, fale com a gente nesse momento. Usa-nos para que possamos ouvir a Tua voz e sermos transformados pela Tua palavra nesse instante. Nós vamos falar sobre talvez um dos temas mais importantes de toda a palavra de Deus. Ele é um tema que muitas vezes parece oculto, mas quando ele se revela, ele faz maravilhas na nossa vida. E eu te louvo pelo Espírito Santo e peço que ele seja derramado nesse momento sobre cada um de nós, que ele invada cada coração, cada mente e faça a transformação necessária para esse dia. É o que oramos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Bom, seguindo a nossa temática sobre o rei, nós vamos falar hoje sobre o rei Espírito Santo. E obviamente, quando a gente começar a falar, alguns temas eles vão surgindo. E a primeira vez em que eu parei para pensar no Espírito Santo, eu não era nem crente. Eu era neto de um crente, meu avô, ele já era adventista, só que como a minha mãe se afastou da igreja antes de eu nascer, eu nasci fora da igreja. Então eu não tive esse convívio religioso. Só que teve um ano, o ano da separação dos meus pais ali, o negócio estava feio em casa, minha mãe falou assim, vai morar com seus avós. E aí eu parti para a cidade de São Francisco, no interior de Minas Gerais. Eu preparei um videozinho aqui, nesse vídeo vai dar para você analisar aí. Não está pegando não, viu? Boa, deixa eu ver. Está conectado certinho aí? Vamos lá, vamos de novo. Foi? Não. Deixa eu ver. Fui eu que mexi ou foi você? Fui eu? Foi mesmo. Olha esse videozinho aí. Minas Gerais. Eu vou dar um zoom aí para você imaginar. A gente está muito distante dessa cidade. No norte de Minas Gerais. Na beira do Rio São Francisco. Às margens do rio. Tem algumas igrejas ali, mas eu dei um zoom especialmente na igreja de onde eu vou contar uma história muito... Para mim foi engraçado na época e hoje continua sendo. Eu estava com os meus avós, eles frequentavam essa igreja. Essa é a fachada dessa igreja até uns anos atrás. Até uns anos atrás, essa igrejinha era assim, ó. Ela tinha uma parada muito legal, que era essas duas colunas mais escuras. Isso aí é a tábua dos 10 mandamentos. São duas tábuas e tal, com os 10 mandamentos escritos. Era muito massa isso aí. E nessa igreja, hoje ela tem uma fachada um pouquinho diferente, né? Só um pouquinho. Fizeram uma reforma legal assim na igreja. E nesse lugar, um dia eu estava no meio do culto com meu avô, era um sábado pela manhã, e no final do culto, o pregador estava terminando a sua mensagem. Eu não me recordo quem pregou naquela manhã, é porque eu tenho a memória muito boa, às vezes eu lembro, isso aí eu tinha 6 anos, mas eu lembro de umas coisas boas assim. E um camarada chegou na porta da igreja e começou a gritar. Gritar assim. Já aconteceu isso com você alguma vez na igreja? Mas não era um bêbado. Geralmente entra um bêbado louvando a Deus. E ai, glória a Deus, aleluia e tal. É muito engraçado, é muito legal. Infelizmente, a pessoa está alcoolizada. Mas é engraçada a cena, a gente dá boas risadas. E quase nunca causa um transtorno assim muito grande. Mas naquele dia não era um bêbado. Era alguém com um livro. E esse livro falava contra o Espírito Santo. Nesse livro, e aí meu avô me explicou com uma palavra técnica que eu não sabia, mas meu avô é uma pessoa muito assim, sabe aquela pessoa muito culta, que nunca estudou formalmente, mas é muito culta, e meu avô falava as palavras difíceis, ele falou assim, não, é porque eles são antitrinitarianos. E eu falei assim, de qual é que é essa aí? Não entendi. Hoje eu sei o que é. Aquele livro falava contra a Trindade, o conceito de que existe um Pai, um Filho e um Espírito Santo, porque na cabeça de quem estava ali, vendendo na verdade doando aquele livro, para aquela pessoa o Espírito Santo não é Deus. Para aquela pessoa funciona assim. E aquela pessoa representa muitas outras pessoas que também pensam desse jeito. Por isso, de vez em quando, é bom a gente parar para poder falar sobre o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, vocês vão ver que a importância dele é muito grande e ele está em toda a Bíblia
espalhado por toda a Bíblia, inclusive sendo o autor da Bíblia. E a mensagem que eu preparei hoje, ela é muito difícil para mim, porque eu não gosto de falar do Espírito Santo de uma maneira temática. Sabe, tentando explicar, porque parece que a gente é maior do que ele, que a gente consegue estudar Deus. E na verdade a gente não consegue estudar Deus. A gente consegue estudar aquilo que Deus permite que a gente estude dele. Entendeu a diferença? Sabe quando uma pessoa quer esconder quem ela é? E às vezes ela consegue? Então, mas com o passar do tempo vai ficando quase que impossível que a pessoa se oculte, se esconda. Você vai conhecendo mais, vai sabendo os defeitos, vai sabendo as qualidades, vai sabendo o que ela gosta, o que ela não gosta. No relacionamento com Deus é assim, mas é Deus quem decide o que a gente sabe ou não sobre ele. E a palavra de Deus não fala tudo sobre o Espírito Santo, obviamente, mas fala o suficiente para que a gente se aproxime mais de Deus e escute a sua voz nesse dia, tá bom? Vamos lá então? Primeiro conceito que eu queria apresentar para vocês é justamente relacionado à palavra. Porque quando eu estou falando de Deus, e eu falo Deus Pai, Deus Filho, a gente já tem na nossa cultura a ideia bem estabelecida do que é um pai e do que é um filho, certo? Já é fácil para a gente entender. A palavra pai e filho remete a uma pessoa. A gente ouve essa expressão e a gente pensa, duas pessoas, um pai e um filho. Só que quando a gente fala espírito, dá uma impressão de que a gente está falando de uma força, de uma energia e de algo que é impessoal, certo? Mas não é isso que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, e alguns textos vão mostrar isso para a gente. Primeiro texto, se você trouxe Bíblia, abra. Se você está com um bloco de notas, vá anotando, porque esses textos são massa. Depois você pode ler com mais calma no seu quarto. Se você aqui do colégio não tiver Bíblia, você me procura aqui depois do culto, porque na minha sala tem muita Bíblia. Eu mostrei para os meninos lá ontem. Tem Bíblia lá que não cabe mais na sala. Eu coloco num armário, eu coloco na gaveta, aí eu coloco em cima da mesa, aí eu coloco na estantezinha. Se você precisa de Bíblia, dá até para você escolher lá qual que você quer, tá bom? Ezequiel 37, Ezequiel capítulo 37, versículo 7 até o versículo 10, vai falar sobre o Espírito Santo atuando no que a Bíblia chama do vale de ossos secos. Lembra dessa história? Que Ezequiel é convidado a profetizar para um monte de ossos que estavam mortos, sem vida, e o texto diz assim para a gente, versículo 9, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre os mortos, para que eles vivam. Deu para entender? O Espírito Santo, ele é comparado aqui com o vento, que sopra para devolver a vida. Beleza? Vamos lá. O Espírito Santo também é comparado na Bíblia com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Vamos lá, caminha aí com a Bíblia um pouquinho. Mateus capítulo 3, versículo 11. Diz o seguinte, eu vos batizo com água. João Batista está falando aqui. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar, ou de levar, perdão. Ele vos batizará com Espírito e com fogo, com Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo, ele é comparado não só nesse texto, mas em tantos outros textos, como o fogo. E essa é mais uma dessas expressões impessoais. Primeiro o vento, depois o fogo, e vamos para a próxima. O Espírito Santo, no Evangelho de João, capítulo 7. Abra aí sua Bíblia. Caminha um pouquinho aí com nós. João 7, versículo 37 ao 39, diz o seguinte. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 39 explicando, ele disse isso a respeito de quem? Com respeito ao Espírito. O Espírito Santo é comparado aqui e em tantos outros lugares da Bíblia como a água. Jesus é comparado com a água, né? Também. Isso não é uma novidade. Vamos lá, vamos para o próximo texto. Efésios, capítulo 1, versículo 13
Anda um pouquinho mais. Efésios capítulo 1, versículo 13, diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é um selo, e ele serve para selar aqueles que receberam a promessa de Deus, aqueles que fazem parte da promessa de Deus, da aliança de Deus. O Espírito Santo é comparado a um selo, mais um elemento impessoal. Zacarias capítulo 4, versículo 2 a 6, volta um pouquinho aí, Zacarias já é lá no finalzinho do Antigo Testamento. Eu não vou esperar todo mundo encontrar Zacarias, mas se não der aí, anota e depois a gente volta, beleza? Zacarias capítulo 4, versículo 2 até o versículo 6 diz: e me perguntou, que vês? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos. Em cada uma das 7 lâmpadas estão em cima os candelabros. Olha só, estão as velas, né, em cima dos candelabros. Vamos lá para o último verso, versículo 6 diz assim, ó: prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor, Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele azeite que foi apresentado ali, o texto vai explicando ao longo desses versos, que está falando a respeito do Espírito Santo, e que aquilo que simbolizava esse poder, essa vitória, não foi por força ou por violência, mas foi a atuação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo aqui é comparado também ao azeite. E o mais clássico, quando você digita na internet Espírito Santo e vai em imagens no Google, o que você mais vai encontrar são fotos de pombas. Vamos lá? Mateus capítulo 3, versículo 16. Mateus 3,16 diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. O Espírito Santo se apresenta de uma maneira corpórea, né, materializada numa pomba, mas não quer dizer que o Espírito Santo seja isso, porque a gente já viu outros símbolos referentes ao Espírito Santo. E o próximo símbolo aqui agora, que eu vou mostrar para vocês, esse é o símbolo que apresenta o Espírito Santo em todo o resto. A gente tem alguns símbolos que falam sobre o Espírito Santo como coisas imateriais, mas a Bíblia como um todo apresenta o Espírito Santo de maneira pessoal, como uma pessoa. E obviamente, a minha mente, a sua mente, que é finita e limitada, nossa mente que é limitada, quando a gente pensa em pessoa, a gente pensa em algo muito humano, né? E algo muito assim, carne e osso. Do mesmo jeito como tem gente que quando ouve a expressão Jesus é o Filho de Deus, pensa que de fato o Deus Pai pegou e criou o Filho. Quando isso só tem significado e sentido dentro do plano da salvação. Dentro do plano da salvação, Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus não é filho gerado de Deus. Jesus é o Pai da eternidade, isso é dito na Bíblia, e o Espírito Santo a gente vai ver que também possui os mesmos atributos que o Pai e o Filho. Vamos lá então? O Espírito é eterno. A palavra de Deus ali é o que? Hebreus 9,14 diz, quanto mais então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. O Espírito Santo é o quê? Eterno. Alguém que é eterno teve começo? Alguém que é eterno tem meio? E tem fim? Não. O Espírito Santo não é uma força que Deus mandou para a gente, tipo, literalmente. Tipo, eu vou inventar isso aqui, é uma força. Sai por aí. Não, o Espírito Santo é eterno, assim como o Pai e o Filho. Vamos para o outro texto? O Espírito é onisciente. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Amigo,
se o Espírito Santo sonda as profundezas de Deus, será que ele é pequeno? Ele tem ciência de tudo, até das profundezas de Deus, do Pai e do Filho. O Espírito, ele é onipresente. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir até os céus, lá estás. E se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Ele está em todos os lugares. Onipresença. Mais do que isso, a Bíblia diz que o Espírito, ele é onipotente. Porque todas essas coisas, a palavra todo no original grego, ela tem um significado muito grande. E existe uma palavra para todo que indica tudo, sem exceção nenhuma, qualquer coisa. Vem é a palavra panta, né, que é tudo, sem exceção. Nada entra como exceção. Ele pode todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele pode realizar qualquer coisa, porque ele tem poder para fazer qualquer coisa. Esse é o Espírito Santo. É sobre ele que a gente está falando. O Espírito Santo é Deus. Ele é eterno, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está presente, como a gente leu no batismo de Jesus. Amigo, brother, o Espírito Santo está presente no batismo de Jesus. Faz referência ao Pai que fala, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria. Tem Jesus sendo batizado e tem o Espírito Santo descendo sobre ele. Por que referenciar, indicar o Espírito Santo em algo que não tivesse importância? E o Espírito Santo não vem como uma força, ele vem de forma corpórea para indicar pessoalidade. Ele é enviado, ele é pessoal. Olha o que esse texto aqui diz, Mateus 28, versículo 19. Vocês vão indo, porém, batizando em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai batizar em nome de alguém que não é alguém? Você vai batizar em nome de uma pessoa que não é uma pessoa? Você vai batizar em nome do Pai, do Filho, que são pessoas, e o Espírito, a força. Impessoal, que sabe, tudo ouve, tudo vê, mas é impessoal. Não faz sentido. Segundo aos Coríntios, na bênção, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito. Lembra? Tem até um hino que a gente canta na igreja, hino 606, se não me engano. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós. Massa, né? Isso é uma bênção. E na bênção tem o nome do Pai, tem o nome do Filho e tem o nome do Espírito. O texto que é mais marcante a respeito do Espírito Santo, e eu quero dedicar algumas falas especiais para esse texto. João 14, João 16. O Evangelho segundo João apresenta o Espírito Santo de uma maneira diferente. E sabe por que o Espírito Santo é apresentado de forma diferente no Evangelho de João? Porque o Evangelho de João, para mim, é o Evangelho mais diferente que tem. Tanto que ele não é considerado um Evangelho sinótico, ele é diferente. Ele é diferente porque enquanto todos os outros começam apresentando o Jesus nascido lá em Belém e tal, ele fala assim, não, no princípio era o verbo estava com Deus, era Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E aí começa toda essa caminhada de apresentar um Deus poderoso, grandioso e diferente do que já tinha sido apresentado. Um Deus que tem todo o poder, que é eterno. E ele fala sobre o Espírito Santo o seguinte, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, não sei se vai dar para todo mundo ler, eu vou abrir aqui porque ali o texto já ficou pequeno para mim, tá bom? Na televisão e eu nem quero dar as costas para o pessoal, então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 ao versículo 19. Diz assim, Jesus promete outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja preparado, ou melhor, esteja sempre convosco.
O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco tempo, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e também vocês viverão. Vamos só tentar imaginar a cena. Jesus habitava no meio dos homens, ele morou aqui nessa terra. E ele morou e andou com uma galera assim, especial. E ele está falando com os discípulos que ele vai embora. Só que ele está falando que quando ele for embora, ele vai deixar alguém. E ele fala assim, eu vou, mas vocês não vão ficar muito tempo sozinhos, eu vou voltar. Quando ele fala eu vou voltar, esse eu voltarei, do capítulo 14, ele se confunde em duas possibilidades. A possibilidade que Jesus estava falando da sua volta literal, que a gente está aguardando até hoje, ou que ele estava falando o seguinte, o Deus conosco, eu estou indo, mas vão passar só alguns dias e vocês vão receber o Espírito Santo, tá bom? Vocês vão ficar poucos dias sozinhos, mas o Espírito Santo está chegando. Eu ouvi um comentário de alguém esses dias, e esse pensamento ele é comum, de que antes do Espírito Santo ser enviado no Pentecostes, que é o último texto que a gente vai ler, que o Espírito Santo ele não estava na terra. Tem gente que pensa isso, que antes do Espírito Santo ser enviado no dia do Pentecostes, ele não estava na terra. O Espírito Santo estava na terra antes mesmo da criação começar. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Lembra desse texto? Lá em Gênesis capítulo 1, o Espírito Santo sempre esteve aí. Se o Espírito Santo sair, já era. Já era para a gente. O Espírito Santo, a missão dele é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sempre foi. Sempre foi através do Espírito Santo. E a gente leu vários textos aqui do Antigo Testamento que falam sobre o Espírito Santo. Ele sempre esteve aqui. Agora, em plenitude, foi no Pentecostes. Ele foi enviado em plenitude ali em Atos capítulo 2. Mas antes já existia Espírito Santo. Ele não foi inventado depois que Jesus foi para o céu. E nem foi mandado pela primeira vez para a terra assim. Em plenitude, ele realmente veio no Pentecostes. Mas ele sempre existiu, sempre esteve por aí. Olha só. Nesse texto, existe uma outra coisa assim bem interessante. Ele fala que não vai deixar eles órfãos, ele fala que vai voltar, e ele fala o seguinte, eu vou enviar para vocês um outro Consolador. Gente, talvez você já ouviu isso aqui 1000 vezes, mas tem gente que nunca ouviu, e eu preciso compartilhar isso com você, tá bom? Eu não gosto de ficar, compartilhando palavra em grego, hebraico, porque o povo acha que a gente é snob. Mas essa palavra, ela é extremamente importante para você entender qual é o real sentido da palavra outro que aparece aqui e por que essa palavra é tão importante para a gente aprender, entender e decorar. Tá? Outro, alos ou alós, essa é a palavra original que aparece ali. Eu vou enviar um outro e aparece essa palavra. Imagina que você sai da sua casa para poder comprar o seu iPhone 12 de 516 GB Pro Max, né? Não vou sair de casa também para comprar o 12 mini. Não, vou sair de casa para comprar qual? O 12 Pro Max. Pode ser? É 516, 512, como é que é mesmo? 512, né? Tá. Você vai sair de casa, vai até a iPlace mais próxima a você e vai falar assim, por obséquio, trouxe aqui o meu rim, gostaria de levar para casa o meu iPhone 12 Pro Max, 512. Aí ela vai olhar para você e falar assim, tá bom, vou pegar. Ela vai pegar com todo cuidado, abre a maleta, destrava lá e tal, abre, né, que parece que é banhada a ouro, abre, tira o celular. Vamos supor que existam vários ali na caixa, da mesma cor, aquele azulzinho assim, azulzinho fosco assim, sabe? Aquele lá. Aí você quer aquele azul. E aí ela traz 2 e fala, escolhe entre os 2. Aí você vai perguntar, qual é a diferença entre eles? Aí ela vai falar, nenhuma.
É o azul? É azul. É 512? É 512. É Pro Max? É Pro Max. Vem sem os acessórios? Vem sem os acessórios. É isso aí mesmo. É 15 conto? É 15 conto, é isso aí mesmo. Não tem erro. Aí ela vai colocar as duas caixinhas e você vai se perguntar o quê? Por que eu tenho que escolher entre um e outro? É igual. Você vai escolher pelo número não, deixa eu ver o número do MEI aqui. MEI. Não, eu não gosto do número 8. Esse aqui tem 2 8, o outro só tem 1. Não faz sentido. É igual. É o mesmo celular. É a mesma coisa. Tanto faz qual que você vai pegar. Essa é, no grego, ela estaria te oferecendo um alós, um outro exatamente igual. Tanto faz. Qual que eu vou querer? É igual. Não é um heterós, não é um outro diferente, não é um vermelho e o outro azul. Não é um branco e o outro preto. É exatamente igual. Se é exatamente igual, tudo que você encontra em Jesus, todos os atributos que você encontra em Jesus, toda a confiabilidade que você encontra em Jesus, você pode encontrar também no Espírito Santo. E se um dia Jesus habitou entre nós e fez a sua morada entre os seres humanos, o que a Bíblia está dizendo é que hoje o Espírito Santo continua fazendo morada em nós. Ele continua habitando no nosso meio, basta você permitir. E ele usa a palavra consolador. A palavra consolador, paracletos, ou paracletós, ou parácletos, tanto faz. Essa palavra que aparece é um conselheiro, amigo, um guia, alguém que conduz você pelo caminho correto, que cuida, ampara. Ele vai enviar outro para poder enxugar suas lágrimas. Então, se um dia Jesus pisou nessa terra e falou para as pessoas pararem de chorar, hoje o Espírito Santo pode fazer a mesma coisa. Se um dia Jesus esteve nessa terra e realizou curas, o Espírito Santo pode realizar curas também. Se Jesus perdoou pecados enquanto esteve na terra, o Espírito Santo pode perdoar pecados também. O que muda? Vamos lá para João 16, e Jesus vai falar o que muda e por que um e não o outro. Vamos lá? A missão do Consolador, versículo 13 até o versículo 15. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que eu digo a vocês, que vocês hão de receber do que é meu e vou lá de anunciar. Versículo 16, um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Lá no capítulo 14 ele diz o seguinte: o mundo não vai conseguir receber, porque eles não vão ver e não vão conhecer. Vocês só não vão ver, mas se você conhecer, ele vai poder assumir todas essas funções e te guiar por toda a verdade. O Espírito Santo, a diferença entre Jesus e o Espírito Santo é que Jesus habitou numa região que, se você abrir no mapa e colocar assim, lugares por onde Jesus pisou, aí vai aparecer lá a rota que Jesus fez ao longo da vida dele, segundo o que está relatado na Bíblia. E o Espírito Santo, ele não tem impedimentos físicos para estar em todos os lugares. O Espírito Santo, ao mesmo tempo que está falando com você, te convencendo disso que a gente está conversando, te fazendo entender, assimilar e guardar essa verdade, é o mesmo Espírito Santo que está falando comigo aqui, através de mim. É o mesmo Espírito Santo que está falando com quem está assistindo a gente, com os pais de vocês. É o mesmo Espírito Santo, ele está em todos os lugares, ele está em todos os locais possíveis, onde alguém clame pela presença de Deus. É ele que se coloca ali, para poder fazer com que o milagre da transformação da vida aconteça. E a gente vai para o último texto. Atos, capítulo 2, versículo 17 ao versículo 21. Atos, capítulo 2, versículo 17, a partir do versículo 17. Jesus morre
ressuscita, fica 40 dias com os discípulos, convivendo ainda com eles, depois que ele ressuscita, vai para o céu, e 10 dias depois, o Espírito Santo vem. 40 dias que Jesus esteve na terra, depois de sua ressurreição, mais 10, 50. Pentecostes, por isso o nome. E foi bem justamente ali no período da festa, no dia do Pentecostes. É muito importante a gente entender o versículo 17 até o versículo 21, porque ele faz uma profecia, ele conta uma história, e junto dessa história tem uma profecia / promessa. Olha o que diz a Bíblia. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Opa! O Espírito Santo encheu aqueles homens ali para poder falar, deu o dom de línguas para que todos pudessem entender. Pedro começa a pregar, aqui é o sermão de Pedro, e Pedro está pregando, falando para as pessoas, e Pedro não está falando sobre esse tempo que ele está vivendo. Ele diz assim, ó, e acontecerá nos últimos dias. Sabe que tempo nós temos vivido? Os últimos dias. Você não acredita, não? Abre as notícias aí. Vê o que está acontecendo no mundo. Olha as guerras, rumores de guerra, doença, morte. Quantas pessoas você já perdeu? Eu já perdi algumas. Eu louvo a Deus porque em meio... A gente tinha acabado de perder alguém que a gente conhece e que era muito importante para minha esposa. E aí no outro dia a gente recebeu um vídeo de um amigo nosso que há semanas estava entubado. Eu até pedi oração por ele. E ele mandou um videozinho assim, mó empolgado, porque ele sobreviveu. Catéterzinho, ele precisou fazer alguns procedimentos, mas estava com um semblante feliz, porque venceu aquele trágico momento da vida dele ali, em que ele teve que ser entubado, todos os dias os médicos dando notícias ruins e nada de melhora, nada de melhora. E de repente, uma notícia boa dessa. Ufa, dá para a gente respirar, aliviar um pouco. Mas as coisas não vão bem. Nós estamos nos últimos dias e Pedro está falando para a gente. Olha o que diz a palavra de Deus. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. O pessoal vai começar a me zoar falando que eu estou ficando velho, né? Porque eu cheguei aqui contando história de sonho e vai falar, então você é velho. Não. Todo mundo pode receber esses múltiplos dons aqui. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Deixa eu te falar uma coisa, o mesmo Espírito que trabalhava lá no passado, o mesmo Espírito que foi derramado no dia de Pentecostes, é o Espírito que vai ser derramado sobre você e eu, porque nós estamos nos dias finais, as coisas estão acontecendo muito rápido, e o tempo se aproxima. Jesus Cristo está voltando, e o Espírito Santo é uma necessidade para a gente. Porque é através do Espírito Santo que você e eu vamos pregar, através do Espírito Santo que você e eu vamos falar, através do Espírito Santo que você e eu vamos ter sonhos, visões e uma série de coisas vão acontecer. Essa história é muito legal. A gente está sem as crianças aqui, a gente tem uma criança representando todas, que é o Danielzinho. Só. E o Danielzinho está desenhando. E conta a história que tinha uma criança desenhando na igreja. E a criança estava prestando atenção, porque, mano, vocês não têm ideia de como que as crianças prestam atenção no que a gente fala. Repetem, às vezes, algo que a gente fala. Já teve, assim, vários momentos em que crianças chegaram com um desenho meu, assim, tipo, do pastor e tal. E as que já sabem escrever, até escreve alguma coisa que eu falei, eu fico todo bobo. Acontece isso. É muito legal. É a coisa mais legal de ser pastor é essa, é receber um desenho de uma criança. Não tem coisa melhor. Eu desconheço. Eu fico todo bobão. Já sou bobão, mas fico mais. E diz a história que enquanto essa criança ouvia o sermão e desenhava, ela se voltou para a mãe e falou assim, mamãe, o pastor falou que Deus habita na gente.
E a mãe, Deus habita em nós. Legal. Voltou a desenhar. Desenha, 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 o pastor prega, fala sobre o Espírito Santo e tal. E a criança pergunta assim, mamãe, a impressão minha, o pastor acabou de falar que Deus é maior que a gente. Filha, Deus é maior que a gente. A criança para um pouquinho, vai para desenhar e volta para a mãe e fala, mãe, mas não faz sentido. Porque se Deus é maior que a gente e Deus mora na gente, se, Ele é maior que a gente, ia dar para ver uns pedacinhos dele. Ia dar para ver a sobra. Ia ter algum pedaço dele saindo. A mente da criança pensa assim. Mas hoje, o Espírito Santo é exatamente isso. É Deus saindo da gente. Ele habita em nós e pelo fato dele ser maior do que nós, quando as pessoas olham para você e você é um agente do Espírito Santo, elas estão vendo o próprio Deus. O nome disso é testemunho. Quando você e eu permitimos que o Espírito Santo nos use, as pessoas estão vendo o pedacinho de Deus que está saindo de você, porque Ele está morando em você. É uma analogia, uma alegoria, mas é real. O Espírito Santo quer nos usar, gente. Quando a gente passou por um tempo assim muito difícil no nosso ministério na internet, que é o Livedeiro, eu até falei no começo ali dos comentários. E a gente invade, live de uma galera aleatória demais. A gente já invadiu live de gente que estava xingando todo mundo, falando bobagem assim, à torta e à direita. Aí a gente entra, a pessoa fica até meio sem graça. A gente já entrou em live de gente fumando maconha, gente fumando narguilé, gente enchendo a cara, bêbada, caindo. A gente entrou em live de gente assim. A gente já entrou em live de cristão, a gente já entrou em live de ateu, a gente já entrou em live de músico, já entrou em live de artista, já entrou em live de gente que tinha sido esquecido pelo público, mas um dia já foi famosa, de gente que tinha 0 pessoa na live dela, e a gente entrou com 150, a pessoa ficou, meu Deus, o que está acontecendo e tal. A gente já entrou em live de um senhor que ele enxergava só 10%, ele quase não conseguiu achar a gente ali para poder adicionar a gente na live, e ele dava aula de inglês, enxergava bem pouquinho, ele quase não percebeu que a gente estava lá. E aí teve um dia que estava muito difícil assim. Tem dias que estão muito difíceis. E é incrível como quando eu oro e falo assim, Senhor, envia o teu Santo Espírito para poder tocar no coração dessa pessoa, para ela poder aceitar a gente. Parece que são as melhores lives, quando eu lembro de pedir para que o Espírito Santo vá à frente. Ontem foi assim. Enquanto a gente estava tentando entrar na live e a pessoa estava assim, completamente bêbada, só gente falando bobagem, só assunto assim, nada a ver. Eu orei e falei, meu Deus, manda o teu Santo Espírito, deixa a gente falar com essa pessoa. E a pessoa ficou extremamente feliz, agradecida, e foi assim, nossa, ela mandou mensagem, falou que mudou a vida dela, mudou a noite dela, a gente veio atrás da gente, é muito legal ser usado pelo Espírito Santo. E aí um dia eu falei com os meninos assim, presta atenção numa coisa, toda vez que alguém rejeitar a gente nessa noite, ela vai falar a mesma palavra, e quando alguém aceitar a gente, ela vai falar tal palavra. Tal, duvido e tal. E uma palavra era desânimo, cansaço, e a outra, ela ia falar assim, me dê uma coisa boa. Eram as duas expressões, eu estou desanimado, estou cansado. E foi exatamente assim, né amor? Primeira live, estou desanimado. Estou desanimado e tal, vou fechar aqui. A segunda, a pessoa ainda tratou a gente mal, xingou a gente, tudo quanto é nome. Fechou a live xingando. E, bom, ela falou, eu estou cansada, não sei o quê. Fechou. Aí a terceira pessoa, a mesma coisa. Eu falei, eu acho que eu acho que podia vir um sim aí, porque o negócio tá difícil. E a quarta tentativa nossa, a gente entrou numa live de uma pessoa que falou assim, nossa gente, eu senti uma coisa boa, vou deixar ela entrar. E aceitou. Essas atuações do Espírito Santo, elas são reais. Quando você participa da missão, quando você permite que Deus te use, você vai perceber nas mínimas coisas a presença e a atuação do Espírito Santo.
e como Ele atua do mesmo modo, do mesmo padrão de atuação, porque Ele é a mesma pessoa para todo mundo. Quando aquelas pessoas não aceitaram, gente, existe um grande conflito, existem as forças das trevas e existem as forças da luz. E as forças das trevas não querem que as pessoas tenham contato com a luz, porque a luz lança fora todas as trevas. O Espírito Santo é esse agente que nos mostra a verdade, que nos mostra o juízo de Deus e que nos faz querer ser participantes daquilo que Deus tem para nós. Enquanto você e eu não vestirmos essa missão de verdade, o Espírito ainda não será derramado para acontecer o que está falando nesse texto. Vou cantar uma canção, pode colocar ela aí. E essa canção, ela é um convite para você. Convidar o Espírito Santo a fazer parte da sua vida. Hoje. Ore e peça a Deus para que Ele derrame o teu Santo Espírito. Essa música, ela fala exatamente sobre esses dois momentos. Onde o Espírito Santo ainda não foi derramado e as coisas não acontecem. E a outra sobre o momento em que o Espírito Santo será derramado sobre cada um de nós. E as coisas vão começar a acontecer. O Evangelho será pregado e Jesus Cristo volta a essa terra. Quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Por que será que ainda não aconteceu? Por que razão não temos fogo a queimar? Pecados escondidos, uma fé adormecida e mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Se temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Os nossos filhos e filhas irão profetizar, os nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos
Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém. Senhor, aguardamos a tua volta, mas um pouco antes aguardamos o derramamento do Espírito Santo sobre cada um de nós. Que a comunhão, que os momentos contigo não possam ser substituídos por nada neste mundo, porque o Espírito Santo está ansioso em ter um relacionamento com a gente. Ele é o Rei e Ele precisa ser adorado, exaltado e recebido na nossa vida todos os dias. Que o Senhor abençoe a cada aluno que se encontra aqui, e que neste lugar eles possam conhecer mais sobre o Espírito Santo e receber o Espírito Santo e perceber a atuação dele em todas as coisas, em todos os momentos. Aqueles que nos assistem também, a nossa comunidade, ou talvez alguém até que caiu de paraquedas aqui nessa live, que eles possam receber o teu Santo Espírito e possam perceber a atuação dele neste momento, no lar, na casa de cada um deles. Mas acima de tudo pedimos a atuação do Espírito Santo na nossa mente e coração neste instante, Senhor, para que possamos aguardar de maneira real, viva, o retorno de Cristo Jesus. Nos use como instrumentos em tuas mãos, nos dê um ótimo sábado na tua presença, é o que oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Feliz sábado para todos vocês, você que está nos assistindo também. Até o próximo sábado às 9 da manhã. Na quarta-feira, às 19h40, nós também temos um culto, tá bom? Tem como você entrar pelo Zoom, ou tem como você só acompanhar pelo YouTube ou Facebook. E então, seja bem-vindo aos nossos cultos. Feliz sábado para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês.